você sabe que o tamanho da pena ela pode influenciar diretamente na prisão, na decretação ou não da prisão preventiva aí do seu cliente? Então, pessoal, hoje é uma dúvida bem comum que eu recebo, é a influência que o tamanho da pena tem no pedido de decretação da prisão preventiva ou não. E por que que é importante o advogado, o criminalista ficar atento a essa questão? Porque pode ser um dos fundamentos aí para você pedir que não seja decretada a prisão preventiva do teu cliente, né? Na audiência de custódia, por exemplo, é um fundamento para você fazer o pedido de revogação da prisão preventiva no curso do processo. Então, é importante, quando você for contratado para representar um cliente que está preso, já dar uma olhada nessa situação do tamanho da pena, que pode ser um fundamento importante para você utilizar aí no seu pedido. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia aqui hoje e vou aqui compartilhar a tela com vocês com um breve roteiro aqui meu. Deixa eu compartilhar. Pronto, pessoal. Então tá aqui. Prisão preventiva, né, ela não é automática, né? Entenda quando ela pode ou não ser decretada conforme a pena do crime. Então, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar também, primeira coisa que eu gosto de trazer aqui, é essa situação dos requisitos, dois requisitos principais para a decretação de uma prisão preventiva, que é o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, né? O que que são esses, nós gostamos aqui no direito de trabalhar essas expressões latinas, né? Mas, resumindo, trazendo para o português, o que que seriam esses dois requisitos? O primeiro deles, o fumus commissi delicti, é aqueles indícios que aquele crime, indício não, né? A prova de que o crime existiu, né? Porque ninguém pode ser preso por um crime que não existe prova de que realmente ele tenha existido. Então, o fumus commissi delicti ele é composto por essas duas situações, né? Prova de que o crime existiu e pelo menos indícios de que a pessoa, o autor daquele crime é o senhor fulano de tal, né? Então, esses são os dois requisitos, né? Prova da existência do crime e indícios da autoria, que que compõe o fumus commissi delicti, né? Esses requisitos também eles são trabalhados na doutrina, esses dois requisitos que compõem o fumus aqui, como requisitos obrigatórios para a decretação de uma prisão preventiva. Então, obrigatoriamente, para que ocorra a decretação de uma prisão preventiva, deve ter indícios da autoria e prova que aquele crime realmente existiu. O segundo requisito, que é o periculum in libertatis, são os requisitos facultativos que a doutrina chama, né? Que são aqueles tradicionais que a gente está acostumado a ver ali no artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei, esses requisitos ali. Então, para que ocorra uma decretação de uma prisão preventiva, nós precisamos ter estar presentes esses dois requisitos, né? Então, os requisitos obrigatórios, como o próprio nome diz, que estão presentes no fumus commissi delicti, eles devem estar presentes, esses dois requisitos, para que ocorra uma decretação da prisão preventiva. E pelo menos, um dos requisitos facultativos também que devem estar presentes ali, que são que compõem o periculum in libertatis, né? Então, a gente precisa ter, para a decretação de uma preventiva, nós precisamos ter a prova de que o crime aconteceu, indícios da autoria, pelo menos indício da autoria, e pelo menos um daqueles requisitos facultativos, como, por exemplo, aplicação da lei penal, né? Então, para que ocorra uma decretação da prisão preventiva, nós precisamos ter presentes esses requisitos. Então, trabalhando diretamente agora essa ideia, né, de qual crime que pode como a pena pode influenciar numa decretação de uma prisão preventiva ou não, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é a pena máxima superior a 4 anos. Então, assim, os crimes com pena máxima superior a 4 anos,
podem ser aplicadas medidas diversas da prisão, ou mesmo a prisão preventiva, né? E as cautelares, se as cautelares forem inadequadas. Por que isso, né? Porque a gente tem que ter em mente, deixa eu só ver no próximo slide aqui para não. Então, assim, depois eu já ia entrar no próximo slide aqui. Então, assim, para que ocorra uma decretação da prisão preventiva, além daqueles requisitos ali, nós precisamos que essa pena máxima aplicada seja superior a 4 anos, né? A pena em abstrato ali. Por que isso? Porque com relação a essas penas, são aquelas penas em que, caso a pessoa seja condenada lá ao final, né, tenha a possibilidade de de ser decretada a pena dela para início de cumprimento, pelo menos no regime semiaberto. Então, nesses casos específicos, o magistrado, a gente sempre tem que ter em mente, né, nossa legislação hoje, ela prioriza, né, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porque a gente está cansado de falar, a doutrina está cansada de trazer que a prisão é uma medida excepcional, ela não é a regra, né? Então, a primeira coisa que o magistrado deve fazer, se o caso ele comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Caso não seja o caso, essas medidas sejam insuficientes, daí sim o magistrado pode decretar a prisão preventiva sempre de forma fundamentada, com indicativos relevantes, né, contemporâneos e concretos para a decretação dessa prisão preventiva. Então, para a decretação de prisão preventiva, a gente tem que ter essa ideia de trabalhar, de ser uma pena máxima superior a 4 anos. E por que a pena máxima inferior a 4 anos não pode ser decretada a prisão preventiva em tese, né? Por quê? Porque essa pena, a pessoa, quando ela é condenada a uma pena inferior a 4 anos, tudo indica que o regime inicial de cumprimento de pena dela vai ser o regime aberto. Então, não faz sentido uma pessoa que lá no final do processo vai ser condenada a uma pena no regime aberto, que ela tenha contra si aplicada ela tenha aplicada uma prisão preventiva, né? Então, não faz sentido. Então, é importante que quando você for analisar algum caso de prisão aí, chegar até no teu escritório, você fique atento a essa questão do tamanho da pena. Então, só para recapitular, a pena máxima superior a 4 anos, com a pessoa sendo condenada ao final do processo, ela pode ter aplicado contra ela o regime semiaberto, que é aquele, vamos dizer assim, né, que ele vai ter que se recolher no presídio, né, para cumprir pena, né, mesmo que naquelas regras do semiaberto ali. Então, faz um sentido, né, faz um sentido de que, né, possa ter uma prisão preventiva decretada no curso do processo. Isso não ocorre nos crimes com pena inferior a 4 anos, porque ele vai ter, no máximo, uma pena em regime aberto aplicado contra ele. Então, pela lógica, não faz sentido que se ele, no final, vai ser condenado, a pior situação dele vai ser uma pena a ser cumprida inicialmente no regime aberto, não faz sentido que seja decretada a preventiva dele, prisão preventiva, no decorrer do processo. E quais são as exceções dessas regras aqui para que ocorra a decretação da prisão preventiva nos crimes com pena inferior a 4 anos? A regra aqui é a questão da reincidência em crime doloso. Por quê? Porque mesmo que a pessoa ela seja condenada ali a uma pena inferior a 4 anos, que lhe daria o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, caso ela seja reincidente em crime doloso, automaticamente ela deve iniciar o cumprimento dessa pena no regime semiaberto. Então, justifica a decretação dessa prisão preventiva. Aí a outra exceção a essa regra nos casos de violência doméstica e familiar, né? Então, hoje a gente tem toda uma proteção do nosso legislativo, da nossa legislação, de forma correta, né? Porque hoje a gente vê um número gigantesco aí de feminicídios e tudo mais. Então, nesses casos específicos de violência doméstica e familiar, mesmo que a pena, né, seja inferior, a pena máxima seja inferior a 4 anos, o magistrado, sim, pode decretar a prisão preventiva do acusado, né, nesses casos específicos. A lógica, então, como eu botei ali para vocês, né? Então, a lógica é clara.
condenações iguais ou inferiores a 4 anos, a pena deve ser cumprida em regime aberto. Logo, não faz sentido a pessoa ter contra si decretada uma prisão preventiva, se mesmo com condenação, cumprirá a pena solto, né? Então, esse é aquilo, tudo isso que a gente falou ali, né? Fica atento a analisar, então, fica atento a analisar uma prisão preventiva, né? Chegou o teu cliente aí no teu escritório, ou algum familiar dele, né? Que ele está preso ali, então, um ponto importante para você olhar essa questão específica, né? Qual a pena máxima do crime? Então, você vai ver ali se essa pena é superior, se a pena máxima é superior a 4 anos ou inferior, de repente já pode ser um ponto importante para você fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, né? Você viu ali, identificou que a pena máxima é inferior a 4 anos, ele está preso, então já vai acender um alerta, né? Opa, tem alguma coisa errada nesse caso. Então, o próximo passo é você analisar se o acusado, esse teu futuro cliente, ele é reincidente em crime doloso ou não, né? Porque essa questão da reincidência pode influenciar diretamente na possibilidade ou não de decretação da prisão preventiva, como nós falamos ontem, né? E por último, você analisou o processo, viu que teu cliente também ele não é reincidente em crime doloso, tá? Que o teu cliente não é reincidente em crime doloso, então você vai partir para ver ali, analisar por qual crime que ele está sendo processado, né? Então, de repente, se é um processo que trata de violência doméstica ou familiar, o teu cliente pode ter sim contra ele, né, decretada a prisão preventiva. Parar aqui o compartilhamento. Beleza, então, pessoal, então essa foi aqui a nossa conversa de hoje, né, com relação a essa questão de como a pena pode influenciar na decretação, o tamanho da pena, né, pode influenciar na decretação da prisão preventiva. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários aqui o que você achou, né? Se tem alguma dúvida adicional aqui, com certeza vai ser um prazer conversar com você, aprender de processo penal juntamente com você e esclarecer aí todas as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.